Para de gravar. Seno do ômega t. Que termo é esse aqui, pessoal? A tensão induzida na fase A tem um comportamento senoidal. Então, a tensão induzida na fase A, ela tem um comportamento assim. Esse valor aqui é o valor de pico. Né? Então, esse valor é o valor de pico. Vou chamar de valor máximo. Né? Então, vejam que um campo magnético contínuo no rotor induziu uma tensão alternada senoidal no estator, cujo valor de pico depende. De que depende a intensidade da tensão? Velocidade depende de quê? Fluxo. Combinado é de projeto. Então, para se variar tensão gerada numa máquina síncrona, tensão gerada ou induzida no estator de uma máquina síncrona, nós temos duas possibilidades. Através do fluxo, qual fluxo? Do rotor. Ou da velocidade. Numa usina geradora, termoelétrica ou hidroelétrica, ou mesmo em ensaio de laboratório como aqui, como é que nós faremos, do ponto de vista técnico, como é que a gente pode fazer a variação da tensão gerada na máquina síncrona? Variando velocidade ou variando o fluxo? Fluxo. Hein? O fluxo. Velocidade ou fluxo? Lembre-se que a máquina síncrona, a velocidade do campo girante depende da frequência. E o que é essa velocidade aqui? Essa velocidade aqui nada mais é dois p. Viu? Então, a velocidade rotórica induziu com o fluxo, provocou a indução de uma tensão do estator, cuja velocidade elétrica depende de frequência F. Então, a frequência da tensão induzida no estator depende da velocidade. Se nós quisermos aumentar mais a tensão gerada, aumentando a velocidade, o que nós vamos estar fazendo? Aumentando a frequência. Num sistema interligado, a frequência pode variar? Não. Nós recebemos tensão em 60 Hz. Se, num determinado momento, se quer aumentar a tensão gerada, o camarada operador lá da hidroelétrica, da termoelétrica, vai aumentar a velocidade dos geradores? Se aumentar, o que vai acontecer com a frequência? Nada. Por quê? Se os geradores estiverem interligados, como nós falamos, todos os outros geradores do país estão girando a uma determinada velocidade, tal que gera-se 60 Hz. Aí eu estou aqui com o meu geradorzinho de 5 kVA, interligado com a CEMIG, eu estou estrangulando ele aqui na velocidade, tentando aumentar a frequência. Eu vou conseguir? Não, porque quem manda é quem tem mais potência. Se o sistema está interligado, os geradores não aumentam de frequência. Não aumenta. Acontece outra coisa, que nós vamos ver adiante. Se ele estiver desconectado da rede, ok. Está desconectado da rede, vai gerar tensão. Eu posso aumentar a velocidade, aumentando a velocidade, vai aumentar a frequência. Então, o mecanismo que se faz para regular a velocidade de uma máquina síncrona é variando o fluxo. Não a velocidade. A velocidade você regula para regular o quê?
frequência gerada. Ok, pessoal? Quando a máquina está parada, antes de fazer a interligação com o sistema, nós precisamos de girar. Não é assim? A gente vai girando a máquina. A gente gira a máquina e o que acontece? Vai girando, girando, até uma determinada velocidade, né? Quando ele atingir aquela velocidade, o que nós precisamos fazer? Eu vou girar essa máquina até alcançar a velocidade de regime. E a partir da velocidade de regime, a gente começa a induzir tensão. A máquina começa a induzir tensão no estator. Depois que a máquina já alcançou a velocidade para a qual nós teremos a frequência nominal, o gerador já está girando a 1800 RPM. Ele é de 4 polos. Estão lembrados da aula passada? Gerador de 4 polos, motor de 4 polos, uma máquina síncrona. A velocidade síncrona varia em função de quê? 120 F sobre T. A máquina de 4 polos, a frequência, se eu colocar a velocidade de 1800 RPM, qual vai ser a frequência? Hein? 60 Hz. Está vendo que tem aqui, olha, um cabeléssimo de tensão aqui? Deixa eu ver assim. Uma tensão baixíssima. No meio. A corrente que está aqui é zero. Nossa máquina de 4 polos, o desenho de 2 polos. A corrente é zero. Está gerando uma correntezinha baixinha com a frequência de 60 Hz. Por quê? Porque essa estrutura motórica tem magnetismo residual. Então, o fluxozinho ele tem. Agora, aumenta a corrente. Se nós aumentarmos a corrente, no campo da máquina síncrona, a corrente lá no motor da máquina síncrona, o que vai acontecer com a tensão gerada? O que vai acontecer com a tensão gerada? A frequência está aumentando? Não. Não. A tensão gerada está aumentando. Tá vendo? Então, uma vez estabelecida a velocidade para a qual a frequência é 60 Hz, entendeu mesmo? É 60 Hz, o que se dá a partir dali é a regulação do fluxo para se ter variação da tensão, inclusive. Então, veja. Se nós regularmos a tensão no enrolamento de campo, olha lá, se nós aumentarmos a tensão de campo, a corrente de campo aumenta. Eu estou aqui, eu estou aqui com 0,4 amperes no campo. Então eu estou com uma corrente de campo gerando um determinado fluxo, e esse fluxo está induzindo tensões na face A, na face B e na face C. Veja que o deslocamento angular entre as fases é constante. Por que é constante igual a 120? Porque as fases estão defasadas no 120. Qual é a frequência gerada? Olha aqui, 60 Hz. Por que 60 Hz? Porque a máquina é de 4 polos e eu estou girando a 1800 Hz.
quiser aumentar a tensão gerada, eu tenho que aumentar a corrente de campo. Se eu diminuir a corrente de campo, ó, estou diminuindo a corrente de campo, o fluxo está caindo. Se o fluxo está caindo, a tensão induzida cai. E a frequência? Vai lá, está variando? Não. A frequência não está variando. Por que a frequência não varia? Hein, pessoal? O que é que faz a frequência variar? O que faz a frequência variar? Olha lá. 60, 45, 40. Valor do acoplamento, está aqui esquerda também. 40, 30. Agora a tensão está caindo, tá vendo? Por que a tensão cai? Porque a tensão também depende da velocidade. Mas, principalmente, nós vamos regular a velocidade para ajustar a tensão. A tensão induzida é escrava da velocidade. Mas a velocidade ela deve ser o mecanismo a ser controlado para ajustar a frequência. Então nós vamos na máquina, ajustamos a velocidade de tal forma a ter, olha lá, 60 Hz. Ok? 60 Hz, nós vamos no campo do gerador, ajustamos a corrente de campo para variar a velocidade. Perfeito? Ok, pessoal? Ótimo. Então, uma vez tendo a tensão induzida na fase A já caracterizada, tensão na fase A, nós já definimos, né? É o quê? É o valor máximo, que é número de espira da fase A, fluxo de campo, velocidade. O que acontece com a tensão na fase B? 120 graus depois, vai acontecer nela o que aconteceu na A. Então, é o número de espiras da fase B. Se nós considerarmos que os enrolamentos são homogêneos, o número de espira da A é igual a da B igual a C, então isso aqui é tudo igual. Fluxo de campo é o mesmo. Velocidade é a mesma, é a do rotor, vezes o quê? Seno menos 120. Por quê? Isso. O enrolamento da fase B está atrasado no tempo de 120 graus em relação à fase A. Ok? E a fase C menos 240 ou mais 120. Perceberam? Então, o enrolamento de campo, o circuito de campo, induz, a partir de fluxo e de velocidade, induz tensão nos enrolamentos do estator. E essas tensões em relação ao zero, VA, V e C. Ok? Esse é o ômega. Todas as equações que nós utilizamos obedecem ao sistema internacional. Então é radianos por segundo. Se você quiser utilizar isso aqui em RPM, o que você pode fazer? Número de espiras vezes fluxo, vezes N em RPM vezes 2π sobre 60.
Inclusive, alguns livros, eu vi hoje alguém aí com o livro do Martignoni, alguns livros, o Martignoni é um deles, eles tratam a tensão gerada não com essa equação baseada em radiante por segundo, tem RPM. Então tem a equação que lá é N vezes fluxo vezes 4,44 vezes, né? Porque é aquela relação de velocidade radiante por segundo para RPM. Ok, Thiago? Como é que era esse VA antes da derivada? Como é que você fala? Não entendi. A tensão VA antes da derivada? A tensão VA? Quanto era a proximidade da derivada de Não. Não era a tensão, era o fluxo. Era fluxo. Vê. Ó, imagine que o rotor esteja aqui, tá vendo? Beleza? Ele vai girar aqui dentro, não vai?